que vai trazer também informações da política. Elivaldo Barbosa, hoje está chegando aqui o Elivaldo Barbosa. Seja bem-vindo, Elivaldo, tudo bem? Obrigado, Gelson. Olha, Gelson, esse tempo todinho de pandemia, a gente fica livre, você aqui e tal, aquela história toda, ninguém pode encostar muito, porque tá... Mas sabe de uma coisa? Pandemia, Elivaldo, rapaz. Que legal, viu? Parabéns, velho. Obrigado, Elivaldo Barbosa. Eu não ia conseguir ficar distante de você Obrigado. nesse dia tão importante. Parabéns, eu lhe dei muitos anos de vida. Muito saúde. importante para mim essa demonstração de afeto, de carinho, vindo de um profissional maravilhoso com você, um colega maravilhoso e genial. É isso, Gelson. Parabéns. Eu lhe dei muitos anos de vida, saúde, amém. Essa pessoa que você é, que dispensa comentários. Amém, Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, a gente tanto já pegou Covid quanto se vacinou várias vezes. Várias vezes. É possível que esse Pedro de mão público agora, né? Vai comprometer a nossa situação. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos trazer informações sobre essa movimentação, que é o que a gente está chamando aí nos bastidores, nos corredores, a geopolítica da política municipal. Aliás, Gelson, do estado do Piauí. Quero dar esse crédito a você, a geopolítica, a nova geopolítica estadual, né? Marcada por o quê? Por quê? Um ringue, no bom sentido, evidentemente, um ringue político, disputa, procura de espaços, governo e oposição já deflagraram esse processo. E hoje, nesse dia 23, os governistas abriram artilharia contra os progressistas. Semana passada repercutiu bastante a possível adesão de um prefeito do PT ao pré-candidato Silvio Mendes. Agora, esta semana, foi o contrário. Os governistas estão desfalcando o Progressistas, que é o partido que tem mais prefeitos filiados no Piauí. Só hoje, três prefeitos já assinam fichas de filiação a 3 partidos diferentes da base governista. Agora há pouco, estivemos lá cobrindo ao PSD a prefeita de Cocal de Telha, a prefeita Karine Aragão. Trocou o Progressistas pelo PSD. Estava lá, inclusive, o pré-candidato Rafael Fonteles. Agora há pouco, está acontecendo agora no MDB, a filiação do prefeito Raimundo Sobrinho, que é lá de Currais, do sul do estado. Vai para o MDB. Mas não termina aqui. E à tardinha, lá no PT, será a vez do prefeito de São José do Peixe, ali na região perto de Floriano, São Francisco do Piauí, Celso Antônio, que trocará o Progressistas pelo PT. Então, PT, MDB e PSD tiram lideranças, gestores do Progressistas. Olha, essa situação ela foi analisada de forma muito forte politicamente pelo presidente estadual da sigla, o deputado Júlio Arcoverde. Nós vamos saber do presidente como é que ele reage a esta situação. Num dia perder 3 prefeitos, como fica a estratégia da oposição, especialmente do Progressistas, para as eleições deste ano. Então nós vamos contar a história dessas filiações e mostrar a reação do Progressistas. É chumbo grosso de lado a lado. Lado a lado, Elivaldo Barbosa. E olha, já que você falou aí do presidente do Progressistas, né, no estado do Piauí, os partidos, Elivaldo Barbosa, esse ano vão ter desafios novos com as regras de prestação de contas do dinheiro que será usado nas campanhas eleitorais. Essas regras estão cada vez mais rigorosas, Elivaldo, mais cheias de normas, mais cheias de controle, e isso é um desafio para os partidos. E, inclusive, Débora Radassi fez uma reportagem para nós para explicar aqui no começo do nosso Jornal do Piauí que desafio é esse, como é que vai ser feito o gasto do dinheiro público. Vamos ver. A contabilidade eleitoral é um fator importante para a realização de uma campanha política. Entre outras questões, o compromisso com a transparência das informações financeiras, sobretudo as despesas, apuração de receitas, prestação de contas de candidatos e partidos políticos, devem ser prioridades. Existem 2 tipos de fontes de recursos públicos que podem ser usados para financiar as campanhas. Uma é um fundo eleitoral e a outra é o fundo partidário. E a previsão de gastos para as campanhas através do fundo eleitoral é de 4,9 bilhões. O recurso eleitoral é repassado pelo Tribunal Superior Eleitoral às legendas, respeitando as regras estabelecidas pela Lei das Eleições. Os valores destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente serão admitidos quando vêm de recursos próprios dos candidatos, doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, doações de outros partidos e de outros candidatos, comercialização de bens
ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido. Para este especialista, é imprescindível que o profissional da contabilidade conheça as regras da prestação de contas eleitorais para assegurar os candidatos. Não basta para um gasto eleitoral, principalmente um gasto com recurso público, você ter só a comprovação fiscal, você ter só o contrato, o comprovante de pagamento, mas sem comprovar de maneira adequada a materialidade desse gasto. Para a justiça interessa saber se o gasto no aspecto fiscal é regular, mas se aquele gasto cumpre o propósito, né, da questão da organização partidária ou mesmo, né, do propósito eleitoral do recurso que é para as campanhas. Também serão permitidos recursos próprios dos partidos, desde que identifiquem a origem do dinheiro e que sejam provenientes do fundo partidário, do fundo eleitoral, de doações de pessoas físicas, de contribuição dos filiados, da comercialização de bens, entre outros. Cada um desses recursos, se sobrarem na campanha, eles têm tratamentos diferentes. Se for recurso de pessoa física, né, seja do próprio candidato, seja de apoiadores, a sobra desse recurso na campanha vai para o partido no final da campanha. Se sobrar dinheiro do fundo partidário, que é aquele dinheiro que originalmente já é destinado aos partidos, ele retorna para o partido no final da campanha. O fundo especial não. O fundo especial ele tem finalidade exclusiva de financiar campanhas. Então, se este dinheiro sobrar ao final da campanha, o candidato precisa restituí-lo para a União, seja dinheiro ou bens. Cabe a cada legenda estabelecer os critérios para a distribuição dos recursos. Com tantos detalhes que regulamentam a prestação, alguns partidos políticos enfrentam dificuldades. Toda eleição vem uma nova regra, através do Congresso Nacional, através do TSE, e dificulta que os partidos políticos tenham uma sistemática nessa prestação de contas. A segunda, a questão das cotas, que nós não somos contrários, mas temos que observar todas essas questões de cotas. A gente teve que criar na eleição passada, na eleição municipal, até um sistema próprio do partido para que fiscalizasse os recursos passados para aqueles municípios que estavam atendendo a normativa das cotas. Então, isso dá muito trabalho, além da verificação constante de documentos. Para este advogado, a maior dificuldade tem sido encontrar especialistas no segmento eleitoral. Os partidos precisam obrigatoriamente de terem contadores que sejam especialistas na área do direito eleitoral, advogados que sejam especialistas no direito eleitoral e administradores. Porque a administração ela não parte nem do advogado e nem do contador, parte dos dirigentes. Então há todo um casamento, vamos chamar assim. Elivaldo Barbosa, é um desafio para os políticos que, repito, são profissionais no contato com as pessoas, em analisar as propostas, em oferecer projetos de lei na Assembleia, a governar e tal. Mas essa prestação de conta é detalhadíssima e séria, Elivaldo. Foi uma mudança drástica, Joelson. Nós saímos de uma situação de descontrole praticamente, onde grandes conglomerados empresariais patrocinavam campanhas, as prestações eram de forma muito frouxas, digamos assim, e aí acontecia que o dinheiro, o capital, acabava prevalecendo. Não estou dizendo que isso sumiu de uma vez por todas, mas é uma nova modalidade de financiamento de campanha, a modalidade pública. Pode também acontecer o financiamento privado, mas de forma muito limitada, só pessoa física. Agora, o mais importante ainda é a fiscalização. Houve uma legislação aí que está impondo um rigor muito grande aos partidos e aos candidatos. Por isso, o presidente de um partido importante, que é o Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, salientou aí que o controle interno é fundamental, senão todo mundo paga.
por uma paga. prestação mal feita, né? Então isso pode levar a diplomas cassados, mandatos comprometidos, caso qualquer deslize seja observado no processo de prestação de contas dos partidos, das coligações só majoritárias agora ou dos candidatos junto à Justiça Eleitoral. Eu já soube que tem até candidato, Elivaldo Barbosa, que quando viu as regras, disse, não, olha, correr atrás de voto é difícil, mas impossível mesmo é prestar conta direitinho, então melhor abrir mão de candidatura, adiar o projeto. Pendurar a chuteira. Não, pendurar a chuteira mesmo. Tem candidato político que deixou a vida pública, porque dois aspectos. Primeiro, a inflação, uma campanha inflacionada, e depois o rigor da nova legislação. As amarras que foram criadas para a drenagem de campanhas eleitorais através de recursos. Então, o melhor foi bater em retirada. Elivaldo, daqui a pouco você está de volta. Com certeza, Gelson. Daqui a pouquinho mais informações aí da política. Na companhia de Lídia Brito? Sim, Lídia Brito. Hoje eu acompanhei a Lídia Brito. Ela tem, inclusive, informações com uma entrevista que ela fez com o secretário de governo, Osmar Júnior, que fala, inclusive, sobre o futuro da base governista e até mesmo, Joelson, dessa transição que vai acontecer do atual governo para o governo que vai se formar a partir de abril com a governadora Regina Souza. Aliás, tem se falado pouco disso, mas o mês de março é o mês de transição. Transição. Quem sai, quem entra, quem fica, objetivamente, né? Tem coisa nova aí, viu, Gelson? Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa trazendo as informações ao lado de Lídia Brito sobre também essa transição na gestão. O governador sai do cargo no final do mês que vem, né? Mais de março. E Rafael Fonteles, por exemplo, também. Alguns secretários que serão candidatos deixam suas pastas. Isso tudo vai movimentar a administração pública e nós vamos trazer aqui no Jornal do Piauí